coronavírus, ele já existe, é uma família, né? A gente chama. Aí por isso que tem as várias especificações, né? A primeira foi que a gripe veio lá do Kansas, foi na época da Primeira Guerra Mundial, inclusive morreu muita gente. Começou nos Estados Unidos, acredita-se que foi de pássaros, de migratórios, que tenham infectado os porcos, e aí, a partir daí, começou a infectar uma pessoa e outra, e outra, e outra. Então, os vírus, eles têm essa característica, né, de provocar mudanças genéticas. Então, aí daqui a um pouco vem outro, com uma outra característica. Inclusive, esse primeiro, ele não tinha essa característica de mais respiratório, né, dava sangramento nasal, dava sangramento no ouvido, nos olhos. Depois os outros é que veio com esse componente de vias aéreas superiores, né, bem a característica, e componente pulmonar. Todos eles têm um pouco diferente. Por quê? Porque os vírus se modificam, né? A situação que nós estamos passando é uma situação ímpar na história da humanidade. Nunca uma população tão grande teve que passar por uma privação tão grande, por um isolamento tão grande e por uma ameaça tão grande, né? Mesmo nas guerras, que o assunto era sempre morte, destruição, perdas econômicas, né? Eles eram restritos a determinados locais, né? E agora isso literalmente ficou no mundo inteiro. É muito importante para todos nós termos a dimensão de que nós estamos lidando com algo que não tem precedente para muitos de nós. Talvez o que mais se aproxime em termos de movimentação das pessoas, de toda a sociedade, do país, dos países, do mundo, são as guerras. Então, se a gente está lidando com algo que tem uma dimensão de guerra, é bom a gente poder se preparar como um bom soldado para enfrentar essa batalha. Hoje a gente está vendo como a pesquisa é importante, como o pesquisador é importante, né? O pesquisador, ele é fundamental, porque sem a pesquisa a gente não pode definir nada. As vacinas, olha o que está sendo importante. Adolfo Lutz, Fiocruz, né? São nossos, né? São do Brasil, são os nossos pesquisadores, né? Então, quando se diminui o dinheiro para pesquisa, aí a gente vai ter repercussões lá na frente, né? Então, alguns países estão muito avançados, porque, tipo, Coreia do Sul, eu sei que a Coreia do Sul é pequena, o Brasil tem dimensões continentais, né? Mas a Coreia investiu em educação, investiu pesado, né, na área da saúde e bem, já está fazendo lá os seus trials de medicações e, enfim, com educação também a gente não precisa estar falando tantas coisas que muitas vezes as pessoas não entendem, né, porque não sabem mesmo, ou porque têm dificuldade de entender, porque não tiveram muito estudo, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. Ninguém sabe direito o que fazer. E nesse problema, por essas características do problema, por ser desconhecido, imprevisível, ser absolutamente novo, né, as soluções estão sendo encontradas ao longo do caminho, né? E o fato de elas serem encontradas ao longo do caminho fazem com que muitas coisas tenham uma tendência a ter uma espécie de afirmativa num dia e uma desmentida no outro, né? Porque ninguém sabe exatamente como se conduzir e ninguém sabe exatamente o que fazer. Tudo isso está sendo construído nesse caminho extremamente complexo e extremamente dolorido. Os vírus, as bactérias, né? Isso vale também para as doenças sexualmente transmissíveis, né? Tu não enxerga o patógeno, né? E aquilo que tu não enxerga parece que é que nem São Tomé, né? Se tu não vê, tu não consegue crer, mas ele está aí, né? Então, assim, se o governo solicitou que as pessoas ficassem em casa, é porque tem um motivo. E o motivo é que vai saturar o serviço de saúde, que já está saturado.
porque já está faltando insumos, daqui um pouco vai faltar. O Porto Alegre já está se organizando, inclusive, com mais respiradores de outros hospitais que não estão em pleno funcionamento, né? Então, assim, vai colapsar, vai morrer muita gente, que nem está acontecendo nos outros países, né? Então, quando se diz que não é para sair, não é para sair. Por que não é para sair? Porque eu estou trazendo de fora germes. Eu estou trazendo para minha casa, eu estou trazendo na minha roupa, eu estou trazendo no meu cabelo. Então, por isso que se tem todos os cuidados que quando vai se entrar em casa. Se tem um sapato, uma roupa que é só da rua, o ideal seria chegar em casa, tirar o sapato, deixar na rua, depois entra, pega a roupa, coloca num recipiente ou em algum lugar que depois tu vá lavar, vai para o banheiro e toma banho, inclusive, né, lavando cabelo. O ideal seria isso, né? Quando tem uma medida como essa de reclusão, de isolamento, e que chegam, em alguns países, chega a ter exército nas ruas para evitar o contato entre as pessoas, isso vai aumentando progressivamente o medo, né? Mas esse medo é um medo, vamos chamar assim, de natural e proporcional à ameaça que estão nos comunicando que esse vírus representa. Para algumas pessoas, isso toma uma proporção ainda maior. A gente não tem vacina para o coronavírus, né, ainda, isso é uma coisa que demora. Para fazer uma vacina demora muito. Para testar uma medicação, além de demorar, a gente tem que testar anos e às vezes tem que fazer estudos com um grande número de pessoas, tem que ter todo um regramento para que aquele estudo ele seja replicável e seja, né, do ponto de vista científico, ele seja realmente a melhor forma de executar aquela pesquisa. Então, assim, não é tão simples assim, né? Então, os vírus têm essa característica de se modificarem. É claro que numa circunstância que todo mundo tem medo, alguns vão ter um medo desproporcional, né? Alguns vão ter um medo que vai ser cada vez maior, né? Essas pessoas, de fato, podem adoecer, né? E esse adoecimento, ele não é necessariamente nem para depressão, nem para pânico, mas é um desequilíbrio vamos chamar assim, vamos ver se isso fica claro, é um desequilíbrio de uma certa economia psíquica que a gente tem que ter. Nós temos que ter um equilíbrio dentro do nosso mundo pessoal, né? Quando há algo que provoca um desequilíbrio, nós temos uma doença, né? Esse desequilíbrio, que pode ir para muitos lados, né? Ele pode acontecer numa circunstância tão ampla de medo geral, universal, não é? Então isso vai acontecer, não há dúvida nenhuma. Acho que a gente se assustou também por causa da mortalidade, que morreram muitos idosos, né? Por essa capacidade do vírus de produzir essa contaminação assim muito rapidamente, né? De forma exponencial. Então, assim, o que tem já tem vários países, né, já estão tentando fazer pesquisas para ver se consegue descobrir a vacina, né? E tem vários países que estão desenvolvendo pesquisas, mas não em grande número, né, com a utilização de alguns medicamentos que foram testados, né, para alguma outra infecção viral. Esses medicamentos, que tem um especificamente que eu acho que a população que ficou sabendo, não sei se pela informação que veiculou através do Donald Trump, né, da cloroquina, hidroxicloroquina, é uma medicação que é utilizada para malária, é utilizada para doenças inflamatórias tipo lúpus, doenças reumatológicas. É uma medicação que tem muitos efeitos colaterais e não é uma medicação que as pessoas possam sair comprando e utilizando, né, sem critério nenhum, né? Então, assim, o bom é que tem vários pesquisadores em vários locais fazendo pesquisas, né? Eu não aconselho as pessoas a saírem comprando medicações, se automedicando, até porque o que está acontecendo? Essas medicações, alguém falou
e já tem gente que já comprou e não tem mais. Então, está no hospital, não tem medicação. Os pacientes que precisam dessa medicação de uso contínuo também não vão ter. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento de acreditar nos médicos, acreditar na equipe de saúde que atende, né? E não sair a comprar medicação de forma indiscriminada ou sair lendo na internet. Se a gente entendeu bem como é que funciona a transformação do medo em algo desproporcional, a mesma coisa vale para a gente começar a ficar triste, que é natural. Olha a situação que nós estamos, né? O ser humano é um ser gregário. Ele precisa do contato, ele nasce do contato e com o contato ele se inscreve na sociedade, né? Como ser e como sujeito. Então a gente tem que pensar que o contato social reduzido ou da forma como está sendo proposta, né? Uma verdadeira assim, um isolamento, nós temos que buscar opções externas, que são as redes, que são os canais que nos mantêm ligados uns aos outros, mas também podemos nos voltar para o interno, para as nossas relações internas, os nossos objetos pessoais, né, que nós temos, que a gente traz dentro da gente, né, as nossas relações, as nossas memórias e as experiências boas vividas. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que vai ser da situação econômica no mundo, não sabemos o que vai ser da situação social no mundo, né? Não sabemos se o país vai poder ser reconstruído depois dessa coisa destrutiva que está acontecendo partindo do vírus, né? Então que todo mundo tem uma certa tristeza, que se soma a tristeza do isolamento, que se soma a tristeza da falta de contato com os outros, né? A falta de projetos, a falta de a incerteza quanto aos projetos que se tinha, né? Porque tudo está diferente, né? Neste momento, absolutamente tudo é estranho, porque tudo está diferente, né? A gente passou a ter um contato muito mais virtual, como nós estamos tendo agora, né? Do que real. Nós estamos obrigados a não entrar em contato com as pessoas. Isso provoca uma tristeza natural, né? Algumas pessoas vão ver isso desproporcionalmente. E agora, assim, a gente está vendo que as empresas têm que parar, todo mundo tem que parar, e aí como é que vão ficar os empregos? E aí como é que vai ficar a nossa economia? Então, assim, uma coisa se relaciona com a outra, né? Agora se parou porque foi uma demanda de parar realmente, né? Então, assim, não é alarmismo, é só seguir as orientações que o Ministério da Saúde tem dado, mas agora sim, as empresas, elas estão acostumadas já com equipamentos de proteção, né? O que precisa agora? Precisa escalonar menos gente para que tu possa dar espaço entre uma pessoa e outra em torno de 2 metros. Precisa ter acesso ao álcool gel ou uma pia que possa estar lavando as mãos com frequência, que possa estar higienizando o seu local de trabalho. Então, assim, vai ter que escalonar, vai ter que, né, e aí vai ter que achar alternativas que possam ser viáveis, né? E vai ter que buscar dentre aqueles, por exemplo, nas empresas, tem programas de médicos em saúde ocupacional, né? Tem como definir quem pode continuar trabalhando, se a gente está falando em idade, se a gente está falando em doenças, em comorbidades. Então, assim, todas essas situações têm que ser avaliadas, né? Não pode ser definido por uma pessoa só. Aí a empresa toda vai ter que se unir e pensar de uma forma que, bom, como que a gente vai minimizar as questões econômicas, mas como também, principalmente, como que a gente vai proteger a saúde dos nossos trabalhadores, né? A Sociedade Psicanalítica se tomou essa iniciativa e se juntou a diversas instituições do Estado, né, para criar um atendimento solidário, que é um atendimento gratuito, é um atendimento rápido, coisa que a gente em dias normais não tem. A ideia é poder falar com as pessoas que estão sobrecarregadas sobre a sensação de estar
triste demais, ou está preocupado demais, ou com medo demais, né? Ou com fantasias esquisitas, né? Com essas pessoas é que a gente precisa conversar para tentar ajudar elas a poder reorganizar suas vidas. Ela entra num site específico e preenche um formulário, né? E ao preencher esse formulário, ele é recebido nas instituições, isso é enviado para os voluntários, e para tu ter uma ideia do tamanho que esse assunto já tomou, nós estamos hoje com 700 voluntários. Eu me coloco à disposição para responder perguntas, para esclarecimento de dificuldades, dúvidas, anseios e até mesmo para a gente poder conversar sobre outras coisas que envolvem, né, esse momento tão delicado. O que acontece, né, quando a gente sai para a rua de uma forma assim, é bom sair para a rua, é óbvio, ninguém gosta de ficar trancado, mas o momento exige, especialmente as pessoas mais idosas, né? Os idosos, eles têm que ficar em casa, porque o idoso ele já tem uma certa idade, e assim como ele já não ouve direito, assim como ele já não enxerga direito, assim como ele já não sente o sabor das coisas direito, o sistema imunológico dele também é mais devagar, também não funciona como deveria. Geralmente os mais idosos, são poucos os que não têm comorbidades, hipertensão, problemas de diabetes. Então, assim, tudo isso se soma e a resposta imunológica ela é infinitamente menor do que num adulto, do que num jovem, né? Então, assim, se a gente está saindo para a rua, a gente está trazendo com a gente o vírus, né? E aí a gente vai para dentro de casa, que a gente tem uma pessoa idosa ou alguém da família que tem uma doença mais comprometedora, seja no pulmão, seja diabetes, seja hipertensão, seja alguma outra doença cardíaca ou imunidade baixa, porque por N razões. E aí eu estou trazendo aquele vírus que fica aqui, que a gente chama de colonizar. Eles ficam dentro das vias aéreas, né, sem que eles tenham entrado ainda. Então a gente tem toda essa questão de higienizar, de todo esse aparato de colocar o seu sapato para fora de casa, não entrar com o mesmo sapato dentro de casa, tira toda a roupa, vai para o banheiro, toma banho, lava o cabelo, né, faz a higiene, porque tu tá levando, aonde tu foi, tu tá levando aquele vírus contigo e disseminando. A gente pode ter também um recipiente de plástico que seja, bota um tapete, coloca clorofina, né? Que eu acho que é o que mais a gente... O álcool gel 70, mas eu acho que a clorofina cabe bem para isso, coloca o sapato ali, né? Tem a questão da higienização com o álcool 70, que tu pode borrifar também, né? Bota o álcool dentro de um borrifador. É importante lavar todas as verduras, tudo que entra para dentro de casa tem que ser higienizado. Não pode guardar na geladeira, por exemplo, uma fruta que chegou sem ser lavada. Então, as redes sociais, como eu dizia, seriam formas da gente poder manter a comunicação, a circulação das ideias, o que é uma coisa importante, né? Afinal de contas, ideias fixas tornam a vida da gente doentia. O bom é o fluxo de ideias, a capacidade de poder criar, a capacidade de poder associar mais livre possível. Então, usem as redes sociais com um sentido de conversar, explorar outros temas que não só também a doença, o corona e tudo isso que nos envolve. As pessoas ficam muito absorvidas por esse tipo de informação e isso vai causando uma intoxicação de informações, aumentando a ansiedade, aumentando a angústia, às vezes o pânico e até mesmo ideações de morte. Acho que a gente tem que ser um pouco tranquilo nessa hora, buscar, como eu disse antes, os objetos internos, a tranquilidade de ter sido um dia amado, cuidado, que nos garante
ter um pouco mais de paciência com esses tempos que são difíceis. Quem está mais sujeito, né, a morrer em função do trabalho e adquirir doenças em função do trabalho é o pessoal que está atendendo, tanto nos hospitais quanto nas unidades de saúde, nas UPAs, né? Então, eu acho que o problema é que o Brasil diminuiu, né? A gente tem o teto, né, das ações que tem que ser feito, e o teto da saúde ele praticamente diminuiu, né? Eu acho que esse é um bom momento para a gente enxergar o SUS de uma outra forma, né? Enxergar o SUS como realmente uma política de saúde, porém os governantes têm que fazer a parte deles, né? Tem que encarar a saúde como uma coisa prioritária, né? E nós temos alguns grupos, nós estamos criando grupos, por exemplo, profissionais de saúde. Como os profissionais de saúde estão muito na linha de frente, no front, como a gente tem utilizado, a exemplo da guerra, né? Nós criamos um atendimento preferencial para que tem algumas diferenças para os profissionais de saúde, né? Então nós temos um número de telefone, eles podem ligar e eles têm um atendimento mais rápido, né? Porque alguns deles estão dentro de um hospital, por exemplo, passando por uma situação que eles se sentem desesperados, né? E tem-se ouvido relatos até de pessoas que estão abandonando a profissão, abandonando os seus empregos, porque não aguentam a pressão que estão vivendo. O que não é difícil de entender, né? Em termos de organização, de estratégia de saúde da família, de como capilarizar o atendimento, o SUS ele é bastante capilarizado. A gente tem condições, né, de chegar na população. O problema são os insumos, né? Por exemplo, agora na questão do Covid, o que a gente vê é que não tem máscara para todo mundo, não tem óculos para todo mundo, não tem... Isso chegou de uma forma muito intensa e essa questão do Covid, né, 19, pegou as pessoas também, muitos assim sem treinamento, de estar atendendo na ponta, capacitado para atender, eu digo assim, como me vestir, como usar uma luva direito, como tirar essa luva. E tem luva para todo mundo, e tem avental para todo mundo que seja descartável. Estamos criando já uma para, por exemplo, adolescentes, que tem que ser conversado de outra forma, né? E para pais de crianças que querem ajudem como poder contar para a criança o que está acontecendo, né? De modo a não deixar ela desesperada, porque a criança, ao contrário de um adulto, que já tem uma estrutura para enfrentar os problemas da vida, né? Adulto tem problema todos os dias e enfrenta problema todos os dias, né? As crianças estão construindo isso dentro delas. Então, elas não podem ser expostas a algo excessivo. Tem que ter uma espécie de filtro, né? E quem faz esse filtro são os pais, né? Então, a nossa ideia é ajudar os pais a dar um filtro adequado para que as crianças não fiquem excessivamente expostas à violência, a esse excesso de preocupação, a esse excesso de destruição, porque para elas vai ser muito disruptivo. Nós vamos ter toda uma geração pós-guerra, né, que vai ter problemas porque passou por algo muito difícil na sua vida inicial. Não pensem que isso é um confinamento propriamente dito, mas uma oportunidade da gente poder se aproximar, conversando, dividindo as angústias dos filhos, as informações que eles detêm, poder clarear, poder ser honesto com eles, mostrar realidades que sejam possíveis e toleráveis às perguntas deles. Nós não precisamos antecipar nada, a gente pode simplesmente dar conta respondendo aos anseios dos nossos filhos, né? Até porque nós também não sabemos muito mais do que eles, podendo então se associar numa corrente muito mais de dividirmos a angústia do que propriamente debelá-la a partir de uma informação única.
Então, várias vezes a gente vai ter ao longo do dia a oportunidade de experienciar isso. Manter a calma, procurar responder objetivamente e, principalmente, não esconder as coisas como as coisas estão na realidade. A importância dos hábitos de higiene, a importância da gente cuidar desses aspectos de saúde. Porque tu imagina, assim, no confinamento, né, as crianças ficam expostas às informações da televisão, né? Os pais estão vendo a televisão e as crianças estão em volta, né? Ouvindo lá, retirada de caminhão de mortos num município da Itália, né? Isto é muito difícil para qualquer um de nós ver, né? Uma retirada de caminhões de mortos é algo que nos remete a uma situação horrível, né? Mas o que é horrível para nós, para a criança, é muito pior. É um terror que vai ficando um terror sem nome, né? Vai ficando algo que a criança não tem como processar. Então, as crianças não devem ser expostas demasiadamente a essas informações, e quem tem a função de filtrar é a família. É difícil, sim, não poder encontrar os amigos, não poder sair às ruas, permanecer em casa, mas existem muitas coisas que a gente pode fazer. Uma das dicas que eu dou é os pais, né, pessoas de uma outra geração, poderem trazer nesses encontros como eles lidavam nas suas infâncias, nas suas adolescências com esse tipo de situação, quando tinha, por exemplo, que permanecer em casa por alguma razão. Que tipo de brincadeiras eram feitas, criar brincadeiras, criar jogos, né? As artes nessa hora nos ajudam muito. Pintar, desenhar, porque a gente representa no desenho, a gente representa numa pintura aquilo que se está passando dentro da gente. Então as crianças poderem fazer uso desse tipo de material durante esse período de estar em casa. Os adolescentes, que é um caso à parte, né, porque são inquietos por natureza, precisam do encontro com seus semelhantes, com seus pares, eles também há de compreender que agora não é hora de se encontrar em lugar nenhum, que o shopping vai estar fechado, que o cinema também, e que ir ao parque é um risco desnecessário. Logo, logo estaremos juntos, mas os adolescentes têm canais pela internet que eles fazem tornar esse encontro muito peculiar, divertido e com uma boa capacidade informativa entre eles, né? Todos participando. Não é hora da gente querer bancar o cara que sabe mais, o cara que é indestrutível, uma característica típica do adolescente. Aquele, não, nada vai me acontecer, não vai dar nada. Vai dar sim. Pode dar coisas bem difíceis, bem ruins e traumáticas para uma vida que se tem pela frente. Basta que a gente dome um pouco essa inquietude, né? Respeite as normas que estão sendo passadas pelos órgãos competentes, pelas pessoas que estudaram sobre o tema, sobre o assunto, que vai todo mundo passar melhor. Quem sabe até sem nenhum risco diante dessa situação tão difícil. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o bom é manter algum nível de esperança, né? Se a gente mantém a esperança, a gente mantém a ideia de que vai haver um futuro, né? Se a gente mantém a ideia de que vai haver um futuro, né, nós vamos tentar manter alguma coisa da nossa identidade e da nossa trajetória, né? Se a gente começa a ter ideias de que não vai ter futuro, a ideia de manter a trajetória fica secundária, né? Então, a primeira coisa que eu acho recomendável é que a pessoa possa manter a sua trajetória. Quem pode continuar trabalhando, deve continuar trabalhando, né? A ideia de que esse momento é tão preocupante que eu nem tenho vontade de trabalhar e que eu nem tenho vontade de pensar em outra coisa que não no que está acontecendo no mundo, né? Isso é problemático, né? Aí a gente fica exposto a uma quantidade desnecessária de más notícias permanentemente e vai roubando o espaço da esperança, né? Então, nós temos que fazer coisas que mantenham a esperança, né? E mantenham a perspectiva de futuro. A primeira delas é manter a trajetória, né? A segunda é manter um clima familiar que seja proporcional ao futuro daquela família, né? Porque todo mundo convivendo junto, dentro de um ambiente fechado,
tem duas possibilidades. Ou as pessoas se entendem cada vez melhor, que é uma possibilidade mais rara, ou as pessoas começam a brigar, a ter dificuldade de conviver desse jeito, enclausurado permanentemente. Esse caminho da briga, ele é contrário à ideia de futuro, ele é contrário à ideia de continuidade. Quando a gente começa com brigas, começam as pequenas rupturas, as médias rupturas e as grandes rupturas. E isso é algo que não deve acontecer. Esse é o momento de tentar fazer com que as coisas se mantenham com uma perspectiva de futuro. Um futuro que possa ter esperança e possa ter continuidade da vida. Diante de um isolamento, diante da possibilidade de uma tristeza, né, de um momento mais de estar chateado, de estar com pensamentos ruins, poder se voltar para as boas memórias, poder se voltar para as suas experiências verdadeiramente satisfatórias de vida. Elas não vão curar a tristeza, mas elas vão devolver um estado mais equilibrado interior, né, para que a gente possa, enfim, de alguma maneira, seguir lidando com o isolamento. A gente manter um contato com os seres humanos também é muito importante, porque nós estamos recomendados a não ter contato físico, né? Mas não ter contato físico não quer dizer não ter contato, né? Hoje em dia nós temos tantos recursos midiáticos que a gente pode ter contato, tem tantas plataformas digitais, tem tantos recursos que nós podemos ter contato que não seja físico. Não é igual. Tem gente que diz que é igual, mas não é igual. A gente é, hoje, praticamente uma extensão da nossa vida à rede social. As pessoas falam, se conhecem, brigam, se aproximam, enfim, tudo hoje a gente faz através das relações sociais e das redes sociais. Então é bom ter um cuidado com o exagero. Como tudo na vida, quando a gente está diante de um exagero, o melhor é poder, aos poucos, diminuir um pouco do uso ou melhor, do abuso das redes sociais. Pode ser um contrassenso o que eu estou dizendo, mas pensem comigo. Vamos pegar o exemplo do coronavírus, tá? Eu, como vocês, somos abastecidos minuto a minuto de cerca de pelo menos umas 15 informações. Se todas elas têm veracidade ou não, não sabemos. Se todas elas têm cientificismo, não sabemos. Mas o que sabemos é que elas cumprem um papel dentro da gente. Qual é esse papel? O de nos assustar, de nos aumentar a nossa capacidade de temer e também pensar como se não houvesse saídas. Gente, essa é a pior parte da rede social. É quando ela vai intoxicando a gente. Vai intoxicando no sentido de ser um excesso. E que o próprio psiquismo da gente não dá conta de processar tantas informações. A gente ter o contato com uma pessoa de verdade, que a gente pode tocar, pode abraçar, pode sentir o cheiro, pode perceber as nuances dos movimentos, do tom de voz, tudo isso é diferente de conversar por Skype, por Zoom, por Hangout, seja lá o que for, né? Não é igual. Funciona, funciona. Dá para a gente conversar, e a gente deve conversar, né? Deve conversar, porque senão a gente pode ficar enclausurado, não só dentro de casa, como com filmes, com séries, com jogos eletrônicos, né? Com exercício, que também são recursos, mas não se deve abrir mão do vínculo interhumano. O vínculo interhumano sempre foi o que alimenta a nossa própria pessoa e alimenta o caminho da humanidade. Então, diminuir isso agora é tóxico, né? E a palavra pode parecer pesada, mas é tóxico. A gente passar distante dos amigos, distante dos familiares, distante das pessoas com quem a gente gosta de conversar, isso não é bom. A gente tem que ter algumas conversas que sejam que nem conversa de amigo, ou seja, falar sobre coisas comuns da vida, né? Contar piada, comentar coisas do futebol. Atualmente não tem jogos,
mas algo equivalente a isso tem que acontecer. A gente tem que poder manter uma conversa que não seja sobre coronavírus, sobre morte, né? Sobre a catástrofe econômica. Se a gente ficar só nisso, nós vamos ficar intoxicados. Então, tem que ter outras conversas. Depressão é uma doença psíquica que tem vários desdobramentos, tanto no psiquismo quanto no biológico, né, no corpo. A tristeza é uma reação humana frente às situações da vida, perdas principalmente, que são necessariamente vivências para todos nós. A depressão, ela vai aos poucos incapacitando a pessoa, tirando a vontade da pessoa de viver, de se ligar nas suas coisas boas, de conviver com pessoas. Então a depressão precisa prontamente ser assistida, ser tratada com a ajuda de especialistas, com medicação, com psicoterapias, enfim, temos que buscar ajuda. A tristeza, por outro lado, por se tratar de uma reação natural da gente a fatos da vida, ela pode vir e ir embora com a pessoa mesmo podendo dar conta dela. Mas também pode ser ajudada, pode-se conversar com uma pessoa sobre esses aspectos e ver com a pessoa o quanto ela está podendo, pelos seus recursos próprios, dar conta ou não. As pessoas que ficam com uma tristeza normal não têm uma tendência a ter baixa imunidade, né? A gente passar por alguma coisa que a gente fique triste, por exemplo, a gente perdeu uma pessoa, né? A menos que a gente fique numa coisa muito intensamente triste, a tendência não é a gente ter baixa imunidade. Agora, quando a gente fica numa situação de depressão real, que fica com uma intensidade muito grande, de depressão, de retraimento, de falta de vontade, falta de contato, né, e que isso fica prolongado e fica muito intenso dentro da pessoa, de fato vulnerabiliza, porque esse sistema nosso, ele é muito próximo, o sistema de manter a vontade de viver, né, e tudo aquilo que está ligado a isso, né, ele é muito próximo do sistema imunitário, né? Então, a baixa da imunidade nessas circunstâncias, de fato, tem muitos estudos sobre isso, provocam um aumento das doenças que são ligadas à imunidade. Alguns adoecimentos em doenças autoimunes, câncer e várias outras. Uma boa notícia é que eu li ontem um trabalho, né, que diz o seguinte, que para o coronavírus, a pessoa ter uma imunidade um pouco menor ajuda, né? Porque como o coronavírus ativa a imunidade, né, ativa a resposta imunitária, né, então a pessoa tem uma resposta imunitária maior para tentar combater o coronavírus, como não consegue combater, vai inflamando o próprio tecido interno da pessoa, os órgãos vão ficando inflamados por uma substância que se chama citocina. Como isso acontece, né, aquelas pessoas que são vulneráveis, que têm algo que já tem um órgão frágil, né, é exatamente o nosso sistema imunitário ativado pelo vírus que vai ser atacado pela nossa própria imunidade. Então, a boa notícia é que as pessoas imunodeprimidas, elas estão, de alguma forma, protegidas. Tanto que no mundo inteiro, esse trabalho diz isso, no mundo inteiro, o número de pessoas imunodeprimidas que morreram de coronavírus é praticamente irrelevante. Que vírus é esse que ultrapassou todas as fronteiras enquanto falávamos em fechar as nossas? Que faz sentir saudades do toque, do abraço, do cheiro de pessoas que antes juntas só olhavam o celular? Que acabou com aquele romance que nem chegou a acontecer e talvez jamais aconteça, porque essa estrada parece muito longa? Que faz com que você se arrependa de não ter falado no olho, não ter pego na mão, não ter dado aquele beijo. Que faz com que os pais fiquem com seus filhos e tenham tempo para isso.
Que vírus é esse que exige sacrifícios, que não mata crianças, mas faz delas perigosos vetores de infecção para seus queridos avós? Que fez a economia frear quando todo mundo só pensava em crescer? Que veio em tempos de tecnologia, inovação, pivotagem, mas questiona e faz o vencedor se sentir loser. Este é um vírus que nos conecta com a Mãe Terra, exige mudanças, aprendizado, nos torna pequenos, introspectivos. Sim, este é um vírus que nos tornará melhores, que nos fará redescobrir a verdadeira essência humana. Eu acho que é fundamental que a gente mantenha a trajetória, né? Que a gente, do ponto de vista bem amplo, assim, que a gente possa manter os nossos interesses, que a gente possa ler, que a gente possa interessar por outras coisas que não sejam só doença. O coronavírus a gente tem que conhecer, né? A gente não pode desconhecê-lo. Então não dá para ficar alheio às notícias, também não se deve ficar alheio, né? Mas nós temos que manter a nossa trajetória, né? Temos que tentar manter a esperança e temos que tentar fazer com que o mundo tenha uma possibilidade de sair disso com a gente com vontade de viver, né? E com vontade de reconstruir, né? Se é para dar um recado final, esse é o recado final.